Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos lá, gente. Durante muito tempo a sociedade simplesmente vinculou desenhos animados a crianças, certo? Sempre foi assim, vários desenhos animados infantis que nós temos aí, né? Que são educacionais para as pessoas, para as crianças poderem aprender, certo? Mas também no meio de tanto desenho para crianças, temos também aqueles desenhos que são um pouco mais adultos, digamos assim, para maiores de 18, então tem coisas ali que simplesmente vão causar muitas polêmicas e também já causaram durante muito tempo aí. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, os desenhos mais polêmicos que já passaram na televisão. Então, bora lá, depois da minha. Fala galera, eu sou o Jonathan e bem-vindos a mais um vídeo do Cartologia, meu povo. Então, antes de começar, peço só que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Deixando seu like, você ajuda muito a gente, beleza? Então, bora começar, sem mais delongas, com o primeiro desenho, que é South Park. Pois é, eu não podia fazer um vídeo pensando em polêmicas se não citasse South Park. Pois é, para quem não conhece, South Park é um desenho onde nós acompanhamos 4 amigos ali, 4 menininhos que vivem em uma cidade ali do Colorado. À primeira vista, se você não conhece o desenho, se você só tá vendo ele ali, algumas imagens, você pode pensar que é simplesmente um desenho só mal desenhado e com vários palavrões. Mas não, South Park vai muito além disso. A questão é que South Park faz piada com, cara, absolutamente tudo. Desde religião, política, tragédias globais, celebridades, nada escapa do humor ácido de South Park. Simplesmente tudo vira piada nesse desenho. Esse desenho, cara, já retratou figuras religiosas importantíssimas de forma satírica demais, cara. Levando a várias ameaças ao próprio criador de South Park. Pois é, ameaças de desviver o cara por causa dessas piadas. E também a emissora, né, principal de South Park, que é Comedy Central, ela que passa vários desenhos assim também que são para maiores de 18, tiveram também que censurar várias partes de South Park também antes de passar em si no canal. Então, cara, South Park, quando se fala de polêmica, tem que falar de South Park, que South Park não tem papas na língua, tá? Ele sai zoando tudo e todos, cara. É bem pesado algumas coisas que eles fazem piada aqui, tá? Mas, enfim, é só pra quem não conhece, porque pra quem conhece, South Park já é famoso por causa disso mesmo. Então, meio que quem já conhece já vai preparado psicologicamente antes pra poder assistir esse desenho, né? Então, enfim, precisa mesmo, porque South Park é coisa de doido. Bora pro próximo. Agora bora falar de outro desenho que não podia faltar na lista de desenhos mais polêmicos, que é Ren and Stimpy. Pois é, Ren and Stimpy ele causou bastante polêmica no seu lançamento. Ele pode ter sido um desenho que foi meio que revolucionário, digamos assim? Pode, até porque Ren and Stimpy foi, cara, ele foi uma grande referência para futuros outros desenhos incríveis que iriam lançar no futuro, tá? Vários outros desenhos se inspiraram em Ren and Stimpy. Enfim, pra quem não conhece, Ren and Stimpy foi um dos primeiros desenhos a passarem na Nickelodeon, né? Junto com... Ele é considerado, inclusive, um dos 3 primeiros Nicktoons, que é como é chamado os desenhos da Nickelodeon. Mas vamos lá que eu vou começar falando sobre ele e depois eu falo sobre os outros 2 desenhos que lançaram junto com ele, que foram os primeiros desenhos da Nickelodeon. Já falo quais são eles, mas vamos focar em Ren and Stimpy pra vocês terem uma comparação depois, beleza? Nesse desenho a gente acompanhava 2 amigos, o Ren, que é um chihuahua psicopata e doido, esquizofrênico, e também nós temos o Stimpy, que é um gato ali, só que ele já é meio doidão das ideias. Não que o outro seja esperto, mas esse aqui é mais bobocão, digamos assim, entendeu? É mais um Patrick da vida, pra ter uma comparação. Vamos lá, esse desenho ele abusava bastante do humor grotesco, digamos assim, então é aquela coisa mais nojenta, enfim. Esse desenho tinha bastante close-up, então tinha aqueles zooms que a gente tem nos personagens. A gente tem bastante desses close-ups também em Bob Esponja, sabe? Quando foca na cara de um personagem e o desenho começa a ficar mais realista pra mostrar a feição do personagem. Enfim, Bob Esponja tem bastante isso também, exatamente por ter sido inspirado também nesse desenho. Só que nesse desenho, quando os personagens tinham esse close-up, cara, eles eram absurdamente grotescos, nojentos, até deformados. Então, é um negócio absurdo de feio. Cara, o que tinha de violência nesse desenho era absurdo. Piadas de duplo sentido nesse desenho também. Cara, é isso. Era violência acima da média e também piadas de duplo sentido, cara. Cara, o que é isso? É muito. Se você já assistiu e você era uma criancinha inocente, talvez você nunca tenha pegado essas piadas.
Mas se você voltar lá e assistir alguns episódios hoje em dia, você vai ver várias referências que, cara, é incrível o que uma mente poluída consegue fazer. Nossa, enfim. A Nickelodeon em si teve que censurar várias partes de alguns episódios. Vários outros episódios nunca chegaram a passar na Nickelodeon por causa de coisas absurdas que passavam. Inclusive um desses episódios que foram banidos é onde o Ren, né, o Chihuahua, acaba espancando um cara ali com um remo, quase até desviver o coitado. Então, cara, era um negócio absurdo. E o desenho chegou até a ser cancelado. Nem que foi cancelado, ele foi meio que banido da Nickelodeon durante um tempo, mas depois ele voltou, deixando explícito que era um desenho para maiores de 18, para adultos. Daí sim transmitiram o desenho depois da meia-noite, né, que é onde as crianças estão dormindo, ou pelo menos eram para estar dormindo, não é verdade? Mas pelo menos o horário bate ali com as regras de um público adulto, enfim. Mas também não durou muito e depois foi cancelado. Esse daí era muito pior porque já tinha coisas mais explícitas envolvendo, enfim. Vamos deixar pra lá. E eu falei que ia comparar os outros dois desenhos que lançaram pro Ren e Stimpy. Pois é. As estreias da Nickelodeon foram em 3 desenhos, os 3 principais Nicktoons que a Nickelodeon teve, que foi Ren e Stimpy, Rugrats, os anjinhos, pois é, já distorce totalmente ali, né? Porque conta sobre crianças, bebezinhos, enfim. E Doug. Pois é, aqui nós temos Doug, Rugrats, que são incríveis, fofinhos, são muito educativos para as crianças. E daí nós temos Ren e Stimpy. Violência, piadinha de duplo sentido e coisas grotescas. Enfim, né? Meio discrepante ali. Inclusive foi um dos motivos da Nickelodeon ter tirado ele do canal, porque ela percebeu que estava um pouquinho fora ali do que ela queria para os desenhos dela. Não é de se estranhar, né? Enfim, bora pro próximo. Inclusive, Theo, eu acho que a gente não vai conseguir deixar algumas cenas dubladas aqui nesse vídeo, viu? Esse vídeo vai ter que ficar sem algumas ceninhas, porque o negócio é feio, né? Entre esses desenhos. Então, enfim. Um desses desenhos também tem fala, que é o próximo que eu vou falar agora. Enfim, só um aviso, talvez esse vídeo não tenha cenas dubladas, tá? Talvez não tenha cena nenhuma, vocês vão ver isso com a minha cara aqui durante esse vídeo inteiro, porque eu acho que vai ser difícil pegar algumas partes bonitinhas. Enfim. Bora pro próximo. Bora falar agora de um que, se você navegava na internet lá no finalzinho dos anos 90 ou no início dos anos 2000, nos primórdios ali, né? Você com certeza já se deparou com uma animação que era muito fofinha. Se você olhar assim, era muito fofinha, tá? Isso me traumatizou quando eu era criança, porque eu sim mexia bastante na internet desde criança. Então, eu já me deparei com esse desenho horrível, pois é, achando que era uma coisa legal. Tô falando de Happy Tree Friends. À primeira vista, pra quem viu Happy Tree Friends, assim como eu que era criança e fui traumatizado, você pode ter visto Happy Tree Friends ali, uma imagem do desenho, e ter falado, nossa, deve ser legal, deve ser um desenho educativo pra crianças ali na idade pré-escolar. Cara, onde os personagens são muito fofinhos, são bichinhos, são animaizinhos que vivem na floresta ali, com cores pastéis, muito chamativo, muito bonitinho, tudo muito bonitinho. E Happy Tree Friends dá muito essa impressão sim, até porque sim, é tudo muito colorido, os personagens são fofinhos, são personagens de floresta, são animaizinhos, bonitinhos. Mas esse desenho esconde uma coisa no meio dos episódios ali que, cara, toda essa fofura acaba em apenas alguns minutinhos de episódio, porque todo mundo começa a desviver no meio do episódio de formas horripilantes, grotescas. É pura carnificina esse desenho. Pura carnificina, sério. Sabe aquele ditado de não julgue um livro pela capa? Esse desenho é a maior prova de que eu já vi na minha vida desse ditado. Sério. Ele te engana muito. Cara, pra vocês terem uma noção de como funcionam os episódios, em cada episódio a gente começa com uma coisinha cotidiana ali. Os bichinhos que são todos amiguinhos estão simplesmente ali brincando de esconde-esconde, ou dando um passeio num parque, por exemplo, e simplesmente, do nada, começa a acontecer acidentes com os personagens. Então, por exemplo, a pessoa, como eu falei, tá passeando ali no parque, do nada ela acaba chutando uma pedrinha, a pedrinha ricocheteia numa pedra, a pedra volta, passa por ela aqui, arranca os olhos dela fora. Cara, eu não tô exagerando, é uns negócios absurdos assim, de coisas banais, só que acaba acontecendo com esses bichinhos e eles acabam sempre desvivendo de formas brutais. Caraca,
esse desenho me traumatizou muito quando eu era criança, tá? Eu sempre... Nossa, enfim. Até hoje, quando eu ouço... Esses dias minha esposa tava assistindo um vídeo, não sei nem que vídeo que é, e começou a passar uma musiquinha. Automaticamente, na minha cabeça, veio essa coisa de desenho na minha cabeça. Eu falei pra ela, para de assistir esse negócio. Mas só colocaram a musiquinha, enfim, o vídeo não tinha nada a ver com o desenho. Mas colocaram a musiquinha do desenho. E eu falei, não, jamais deixe, se você escutar alguma vez o nosso filho assistindo alguma coisa e passar essa musiquinha, vai correndo ver o que ele tá assistindo e tira da mão dele, porque esse negócio aí é absurdo, tá? É absurdo. Mas a polêmica estourou mesmo quando esse desenho saiu só da internet, porque antigamente ele era só um desenho que você encontrava vários clipes por aí na internet. Mas depois algumas emissoras de TV chegaram a passar na sua grade de conteúdo. Obviamente passaram na grade noturna, que é onde a maioria dos desenhos mais de 18 assim tem que passar mesmo. Só que, pelo visual fofinho, alguns pais acabavam deixando sim seus filhos assistirem a esse desenho, porque até os pais se enganavam também com todo o visual que o desenho tem bonitinho. E acontece o que aconteceu comigo. Traumatizava a criança pra sempre. Porque esse desenho, gente, ele não faz piada com, até onde eu me lembro, ele não faz piada com nada político, com nada religioso, nada dessas coisas. Mas a polêmica dele em si é simplesmente essas coisas que acontecem com os personagens, cara. É muito brutal, nossa, é muito sangue pra lá e pra cá. Cara, os personagens são desmembrados, são decapitados. Não sei nem se eu posso falar essas palavras aqui no vídeo. Eu posso falar? Não sei. Enfim, bora falar sobre o próximo, que eu já tô ficando... Meus traumas já estão voltando, então bora falar pro próximo, beleza? Bora lá. Agora bora falar de um desenho que está sempre envolvido em polêmica também. O nome desse desenho está sempre envolvido em várias coisas. Estou falando de Family Guy, ou aqui no Brasil, Uma Família da Pesada. Que no papel ali, em teoria, a fórmula parece simples. Parece ser apenas uma cópia de Simpsons. Nós temos um pai, uma mãe, nós temos filhos problemáticos e um cachorro. Mas aqui no desenho a diferença é que o cachorro fala e o filho mais novo tem voz de homem adulto, enfim. E também não é só isso, até porque na teoria parece muito igual, mas na prática algumas coisas mudam, como o ritmo ser um pouquinho diferente de Simpsons e o tom de humor acabar sendo um pouco diferente de Simpsons também. Vamos lá pra vocês entenderem. Assim que lançou, o desenho se tornou alvo de várias críticas, principalmente de pais e também de famílias conservadoras. Family Guy tem aquele estilo de humor que tem aqueles cortes rápidos. Eu gosto bastante desse tipo de humor que simplesmente o desenho finge que não aconteceu, ou qualquer vídeo finge que não aconteceu alguma coisa e já corta para a próxima cena. Eu acho hilário esses cortes rápidos. Family Guy tem bastante disso, mas Family Guy, as piadas que ele tem, aí já são um pouco... Então, são um pouco estranhas. Family Guy tem várias cenas muito legais que, cara, você dá muita risada, você racha o bico com algumas cenas de Family Guy. Eu, inclusive, já dei risada com várias cenas que eu já assisti de Family Guy, com episódios que eu já assisti, então não é o desenho em si, no geral, é alguns episódios que estão aqui e ali, sabe? Que são algumas cenas. Mas enfim, por que eu falei desses cortes rápidos? Porque às vezes, no meio desse humor, eles fazem cortes rápidos envolvendo temas um pouco sensíveis. Um pouco não, são sensíveis para a maioria da população. E alguns cortes, cara, são muito pesados, tá? Eu já me diverti assistindo Family Guy? Já, mas algumas piadas ultrapassam alguns limites. Cara, por exemplo, Family Guy já fez piadas envolvendo o Holocausto, que foi, cara, a gente sabe que foi uma coisa horrível que aconteceu na humanidade, racismo, pessoas com deficiência, então Family Guy sempre zoa isso. Cara, é assim, as pessoas que vai assistir, como eu falei em South Park, a pessoa simplesmente já está preparada psicologicamente que pode surgir piadas desse jeito. Mas, para outras pessoas, isso é imperdoável e, cara, simplesmente esse desenho sempre foi alvo disso. Apesar disso, Family Guy continua passando sempre, assim como South Park. South Park tá há mais de 25 anos aí passando, e Family Guy também continua passando até hoje. Apesar de, sim, algumas pessoas já terem desistido desse desenho por causa dessas piadas. Mas enfim, Family Guy continua sim passando aí hoje em dia, apesar de tudo isso, né? Enfim, apesar de várias polêmicas envolvendo alguns personagens do desenho também. Mas enfim, Family Guy continua sim fazendo um sucesso, é inegável. Mas até hoje Family Guy também contém muita censura dos canais que vão passar. Então as pessoas sempre têm que ficar ali
de olho no que vai transmitir, no que vai ter no episódio, para ser censurado ou simplesmente o episódio ser cortado da grade. Enfim. Então, meu povo, esses foram alguns desenhos polêmicos que, cara, fazem jus ao nome polêmica, né? Mas é isso, se você sabe mais algum, deixa aqui nos comentários, beleza? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!